Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre esse tema aí, meus queridos. E a ciência se multiplicará. Está lá em Daniel, capítulo 12, verso 4. A pergunta é: esse texto realmente é uma profecia sobre o avanço científico? Será que era realmente isso que o profeta Daniel estava passando em sua profecia? O avanço tecnológico? O avanço da tecnologia? Será que era isso mesmo? Então nós vamos falar sobre isso e um pouco mais nessa live de hoje. Amém, meus queridos? Vamos ver o que as Escrituras dizem. Vamos ver o que o Evangelho do Cristo diz a respeito da ciência se multiplicar. O que o profeta Daniel estava querendo falar com isso? Será que o profeta Daniel estava falando realmente sobre a tecnologia? É isso que nós ouvimos, né, meu querido? Sempre, em toda a nossa vida, dentro do sistema religioso, nós sempre ouvimos falar que um dos sinais da vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, era que a ciência se multiplicaria. Mas a ciência é a tecnologia? Que ciência que a Bíblia nos mostra? Então nós vamos percorrer aí as Escrituras e vamos trazer aqui, meus queridos, os pontos, né, que nos mostra que a ciência não tem nada a ver com a tecnologia. A ciência que Daniel menciona lá no seu livro, Daniel capítulo 12, especificamente no capítulo 12, verso 4, ali não está falando de tecnologia. Aqui não está falando de celulares, não está falando da inteligência artificial, não está falando da tecnologia 5G, nada disso. Então nós vamos falar sobre isso aí, nessa oportunidade. Então, eu quero já começar aqui fazendo uma pergunta, né? Então, a pergunta que eu faço logo de imediato: será mesmo que Daniel, em sua profecia, estava se referindo ao avanço tecnológico ou científico? Eu andei analisando algumas pregações dos sensacionalistas. O que é um pregador sensacionalista? São pregadores que querem prender as pessoas pela emoção. E há muitas pessoas emotivas, muitas pessoas que choram pela pregação. Ô, meu querido, a pessoa chorar por uma pregação, seja qual for ela, seja futurista, qualquer que seja, é normal a pessoa ser tocada pela emoção. Mas isso não traz conhecimento, isso não traz entendimento. Então as pessoas, elas choram quando os pregadores, porque eles preparam o ambiente, eles preparam a homilia, então eles trazem pontos que mexem com a carne, mexe com a emoção da pessoa. Meu querido, isso não é trazer o Evangelho. Isso não é anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho tem que trabalhar aqui, na mente da pessoa. Não adianta você chorar, não adianta você se emocionar, mas você não vai aprender. Então, a ferramenta que eles usam hoje, os pregadores sensacionalistas, é prender as pessoas pela emoção carnal, né? E é o que você vê muito por aí. Então, meus queridos, eu ouvi alguns pregadores aí, e alguns deles, né, dizendo em seus púlpitos que o capítulo 12 de Daniel está se referindo à tecnologia. E por muito tempo eu também entendia ser isso, né? E eles continuam dizendo que isso chega até a causar medo neles mesmos. Um pregador disse assim: irmão, eu gosto muito da tecnologia, eu gosto de ver o avanço tecnológico, mas isso me causa medo. Então veja só, meu querido, o entendimento da pessoa. Veja o entendimento da pessoa. Ele diz que gosta da tecnologia, isso faz até bem para o avanço trabalhista, né? Em si, isso favorece muitas pessoas, o avanço tecnológico. Ele diz que ele gosta muito da tecnologia, pesquisa muito sobre os avanços, né, tecnológicos,
parte eletrônica, tudo, mas ele diz que sente medo. Por quê? Porque ele aprendeu que Daniel, capítulo 12, verso 4, está dizendo que quando acontecer o avanço tecnológico, está chegando o fim. Então, todos nós aprendemos isso, né? Todos que estão assistindo aqui essa live, vocês já assistiram homilias, pregações, estudos, principalmente as escolas bíblicas dominicais. É o que mais se ouve falar, é sobre o avanço da tecnologia, dizendo está se cumprindo a profecia de Daniel. Mas, meu querido, será que é isso mesmo que o profeta Daniel quis passar? Então, meus queridos, e ele continua aí dizendo, eles ainda continuam dizendo ser essa uma profecia para os nossos dias. Veja se tem cabimento isso, meu querido. Dizendo que o avanço tecnológico é um cumprimento da profecia de Daniel para os nossos dias. É tudo para os nossos dias. Nunca foi para eles lá. Nunca foi para os discípulos, nunca foram para os líderes que crucificaram Jesus, nunca foi para eles. Sempre foi para nós. Eu não sei o que aquele povo estava fazendo naquela época lá. Então, meus queridos, o avanço tecnológico, né? E também um pregador, aí bem conhecido aí, eu não busquei o nome dele, porque também não interessa também o nome da pessoa. Eu só peguei mesmo pelo conteúdo que ele estava dizendo, né? Que a pregação dele, que ele estava trazendo para falar que a tecnologia é um sinal para o fim dos tempos, nos dias de hoje, ele está dizendo assim, a minha intenção aqui não é causar pânico. Como não, meu querido? Como que você usa um púlpito de uma igreja, né? Que se chama aqueles tempos de igreja, que a igreja são pessoas, não tem nada a ver com quatro paredes. Ele diz assim que a intenção dele lá não é trazer pânico. Ué, como que a pessoa pega o microfone, milhares de pessoas ali ouvindo, eu acredito que muita gente ouvindo ali, e ele dizendo, irmãos, eu não queria falar, não quero causar pânico a vocês, mas o avanço tecnológico é um cumprimento da mensagem do irmão Daniel, né? E eu não estou aqui para causar pânico. Porém, meus irmãos, pelos sinais, pelo avanço tecnológico, nós estamos no finzinho dos tempos. Só que eu não quero causar medo para vocês. Eu só estou dizendo que o fim do mundo está chegando. Mas não quero causar medo para vocês, não. Está entendendo isso, meu querido? Olha só a mente desse pregador. E não somente esse, mas muitos e muitos outros, que a maioria, né, são futuristas, né? Eles levam tudo para o futuro. Eles não querem analisar texto, contexto, não querem analisar linguagem de figura, eles não querem analisar o tempo da escrita, nada disso. Para eles o que importa é jogar o veneno deles, né? Então eles se baseiam nessas tecnologias que estão avançando aí, 5G, inteligência artificial e por aí vai. Muito bem, meu querido. Para começar aqui, eu quero analisar, eu sempre gosto de mostrar esses dois tempos aí, referindo-se a Daniel, o tempo de Daniel e o tempo de João na ilha de Patmos, né? Então eu gosto muito de trazer esse ponto aqui só para os irmãos analisar bem a diferença de um para o outro. Então, meu querido, eu vou colocar aqui os dois tempos aqui. Primeiro, Daniel capítulo 12 e o verso 9. Olha só o que está escrito. E ele replicou orientando-me, o anjo, né? O anjo falando a Daniel. Segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Então aqui, quando Daniel recebe a mensagem profética pelo anjo, o anjo orienta Daniel e fala assim, olha, fecha o livro, porque as coisas que eu vou te mostrar não é para agora, é para o futuro. Então era para o futuro de Daniel. Era para o futuro daquele momento ali que estavam os profetas, né? Daniel, entre outros profetas. Inclusive, ele estava em cativeiro babilônico, né? Se não me falhe a memória, né? Ele estava em cativeiro babilônico. Então, em Apocalipse capítulo 22, aí já tem uma outra orientação. Um anjo também trazendo profecias para o fim do tempo, para a vinda do Messias. Ele diz assim, ó,
Apocalipse 22, já no finalzinho, hein? Já no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, verso 10. Então me disse, o anjo, né? Disse a ele, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Ou seja, meu querido, olha só, para Daniel, o anjo falou para ele selar o livro, porque não é para aqueles dias. Só que para João, aí a orientação já é diferente. E eles futurando tudo. Futura Daniel, futura Apocalipse, futura tudo. Eles não buscam orientar as pessoas. Agora eu vou falar um pouco aqui, meus queridos, sobre esse fim aqui de Daniel, que nós lemos aqui, ó. Daniel capítulo 12, verso 9. E ele replicou orientando-me, segue o teu caminho, ó Daniel, porque essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Olha os tempos do fim. Agora eu vou mostrar quando que aconteceu o tempo do fim, né? Seguindo aí as escrituras, né? Então, você que está chegando aí, abra ou anote aí no papel, depois vocês pesquisem aí, tá bem? Então, para você que está chegando agora, tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou criando, não estou inventando, não estou trazendo aqui histórias da carochinha, mas anote tudo que eu estou falando aqui, porque é Bíblia. É Bíblia, não é eu que estou falando. Eu estou lendo. Olha. Eu vou ler aqui 1 de Coríntios, capítulo 10, e o verso de número 11. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, referindo ao fim dos tempos. Olha aí. 1 de Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, vírgula, e foi escrito como advertência para nós. Essa palavra nós aqui se refere a quem, meus queridos? A nós do século 21, porque o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto. É uma carta, não é isso? O apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos irmãos de Corinto. Você sabe que toda carta tem o remetente e o destinatário. Aqui o remetente é o apóstolo Paulo. O destinatário é a igreja que se reunia em Corinto. Então essa pronúncia aqui, nós, não pode ser nós. Isso é ser injusto com o texto. E é o que mais faz o sistema religioso futurista. Eles são injustos com as escrituras e os textos. E nós não estamos aqui para tirar a honra dos textos. Nós estamos aqui para tirar as verdades das escrituras. Nós estamos aqui para mostrar que o sistema religioso futurista, eles defraudam as escrituras. Olha aí, vou ler de novo. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós aqui, é o apóstolo Paulo e os ouvintes de Corinto, sobre quem o final dos tempos já chegou. Então, o final dos tempos havia chegado para quem? Aqui está escrito, nós, o apóstolo Paulo e os irmãos de Corinto. Já chegou. Já chegou ou não chegou? Ah, não chegou não, irmão Orlando. Então, 1-0 para o sistema religioso e 0 para o apóstolo Paulo e as escrituras. Porque quem está certo é o sistema religioso. Paulo errou aqui. Paulo, você está fora. Então, 0 para Paulo, né? E 1 ponto para o sistema religioso futurista. Porque o povo acredita mais no que o homem fala do que o que está escrito nesse livro, na Bíblia. 1 de Coríntios 10, 11. Anote aí, depois vocês tirem suas conclusões. Né? Se o que eu estou lendo aqui é coisa minha ou é aquilo que as escrituras nos mostram. Seguindo aí o fim dos tempos. Né? Quando que aconteceu isso? Olha, o fim dos tempos aconteceu lá em Atos dos Apóstolos também. E Atos dos Apóstolos não foi escrito ontem. Foi escrito em meados ali dos anos 60, assim, antes do ano 70. Com certeza foi. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 15. Estes homens, os irmãos conhecem a história, né? O derramamento do Espírito Santo. Ali havia povos de várias nações reunidos ali. Cada um falava o seu idioma materno, né? E aqueles homens galileus que só falavam o aramaico, eu acredito que o aramaico, né? Começaram a falar outras línguas. Não é labachúria, se ele canta lá na praia. É outros idiomas. Aí eles começaram a receber a promessa do Espírito, que Joel profetizou lá atrás e que estava se cumprindo com eles, os discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecoste. É no dia de Pentecoste, não é Pentecoste.
Como as igrejas dizem, eu sou pentecostal. Mas você não é judeu para participar de festa de Pentecostes? Então, esses homens não estão embriagados. Eles acharam que eles estavam bêbados porque eles começaram a falar outros idiomas. Eles conheciam eles. Mas não são galileus? E eles não falam o aramaico? E agora eles estão falando o nosso idioma. Para você ver, meu querido, quando você ouve aí alguém falar decanta névias, que idioma que eles estão falando? Qual é a nação que fala esse idioma, meu querido? Nem os anjos falam esse idioma. Nem os anjos falam. Então, até porque são apenas 9 horas da manhã. Verso 16. Muito diferente disto. O que está acontecendo, vai acontecer ou estava acontecendo com eles? Estava acontecendo. Estava ocorrendo. Foi predito pelo profeta Joel, verso 17. Atos 2,17. Nos últimos dias. Opa. Então, o apóstolo Paulo, os discípulos e aqui os irmãos aqui que estavam vivendo aqui o ministério do Espírito, porque Atos dos Apóstolos é o ministério do Espírito, agindo ali nos irmãos, né? Então, Atos dos Apóstolos é o ministério do Espírito, tomando pessoas, tomando seus lábios, dando a ele sinais, prodígios, idiomas. Então, verso 17, nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então, meu querido, sonhos aqui, tudo isso que estava acontecendo aqui, foi um cumprimento de uma profecia citada lá no Antigo Testamento pelo profeta Joel. Né? Era uma profecia que estava cumprindo-se no tempo de Pedro e os demais apóstolos. Então, meus queridos, eu recentemente, em meus vídeos, uma pessoa entrou lá e colocou um comentário, dizendo que ela teve um sonho, que Deus mostrou para ela que estava se cumprindo as 69 semanas de Daniel. Tem cabimento uma coisa dessa, meu querido? A gente tenta não desconsiderar, mas é demais, né? Como é que a pessoa tem um sonho dizendo que Deus mostrou para ela as 69 semanas, que está vivendo há 69 semanas. É complicado, né, meu irmão? Porque quem recebeu os sonhos aqui era o cumprimento aqui da profecia aqui de Joel, dizendo que eles receberiam sonhos para aquele momento, para aquela era, pelo acontecimento que estava próximo de acontecer, que era a vinda do Messias sobre as nuvens, que é uma linguagem de figura dizendo que o Filho do Homem retornaria para trazer juízo àquele povo que não deram crédito à pregação. E nós vamos ver isso aqui também mais adiante. Então, meus queridos, é muita coisa, né, na cabeça. Uma pessoa dizer, nos dias de hoje, século XXI, que recebeu um sonho de Deus dizendo que nós estamos vivendo as 60 semanas de Daniel. 69 semanas. É complicado, né? Então, meu querido, a gente fica meio assim, né? Porque a gente sabe que eu mesmo, quando eu assisto filme de terror, eu gosto de assistir filme de terror, então, a maioria das vezes eu sonho aquilo que eu assisti. Então é claro, meu querido, que a nossa mente ela é como uma câmera fotográfica. De tanto você ver uma coisa, de tanto você ouvir, de tanto você presenciar, isso fica guardado aqui no seu subconsciente e, querendo ou não, uma hora ou outra, no sonho, você sonha aquilo. Não quer dizer que esse sonho é profético. É porque você, meu querido, dormiu, comeu muito feijão, comeu uma feijoada, aquela feijoada da hora, né? E foi dormir, assistiu um filme de Hollywood, Deixados para Trás, e a mente, como ela registrou aquelas cenas, Deus me visitou no sonho, sonhei, a igreja sendo arrebatada. Que sendo arrebatada, meu querido? Então, muito cuidado com isso, viu? Com esses sonhos. Até porque a Bíblia diz, se você tiver um sonho, conte como um sonho. Não como profecia, conte como um sonho. Né? E Lucas capítulo 16, verso 16, está dizendo, né? A lei e os profetas
profetizaram até João. Quando eu falo até João, não estou dizendo que só João profetizou, porque até então os irmãos tinham recebido o derramado do Espírito, né? E muitos profetizariam. Então eu estou falando até João, porque aquela geração que João nasceu, aquela geração, muitas outras pessoas receberam o dom de profecia, né? Até o apóstolo Paulo diz, né, sobre o dom de línguas e o de profecia, né? Dom. Então, outro ponto aqui, meus queridos, falando sobre o fim dos tempos. 1 de João, capítulo 2, verso 18. Abra aí, para nós lermos. Olha só o que está escrito lá em 1 de João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, aqui o apóstolo João falando, né? Esta é a hora derradeira. Olha, meu querido, eu não sei quantas horas derradeiras o sistema religioso esperam. Aqui está falando que João já estava vivendo a hora derradeira. Vou repetir. Primeira carta de João 2,18. Filhinhos, esta é a hora derradeira. O que é a hora derradeira? A última hora. A última hora. A hora derradeira é a última hora. A não ser que há outras, né? Horas. O sistema religioso, cada ano que passa é uma hora derradeira que eles inventam, né? Então, esta é a hora derradeira. E, vírgula, assim como ouvistes que o anticristo está chegando, olha, estava chegando para eles, hein? Já agora, muitos anticristos. O que é anticristo, meu querido? É tudo aquilo que se opõe a Cristo. Tudo aquilo que é contra o ensinamento de Cristo. Tudo aquilo que quer barrar o ensinamento de Cristo. Quem eram os anticristos na época dos apóstolos, quando eles tentavam, né, pela força do Espírito, fazer a palavra correr? Quem eram os satanases? Qual eram aqueles que se opunham aos pregadores da época do Messias? Não eram os da lei de Moisés? Não eram os doutores da lei? Não eram eles que mandavam prender os discípulos? Não foi por intermédio deles que o Messias foi à cruz? Não foi eles que condenaram o Messias à cruz? Foi. Mas tudo isso dentro de um plano de Deus, né? Então o apóstolo João continua aqui, ó. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, meus queridos, é bem fácil, né? É porque o sistema religioso, ele nos coloca uma venda nos olhos. O ensino, meus queridos, futurista, eles nos causa uma cegueira tão grande que você lê o texto e não vê. Então eles conseguem manipular a mente das pessoas trazendo leituras ultrapassadas para você. E você se aprofunda naquilo, você pega, lê aquele texto e fala assim, não, bem que estava escrito, né? Mas estava escrito para quem? Não é para nós. Então aqui o apóstolo João já dizendo, ó, já agora muitos anticristos têm surgido. Na época do apóstolo João já havia muitos anticristos, né? Pessoas que se colocavam contra a pregação. Vocês sabem que o apóstolo Paulo mesmo foi um que foi perseguido aí severamente. Sofreu naufrágios, tomou uma quarentena menos uma, né? E aí foi apedrejado ao ponto até deles verem ele como morto já, né? E também presos em cadeias. Então, aqueles eram os anticristos. Eles não aceitavam a pregação do Cristo. Eles não aceitavam a mensagem dos discípulos. Eles eram anticristos. Então, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. O apóstolo Paulo já falou que eram os últimos dias, que está vivendo os últimos dias. Atos Apóstolo 2, o apóstolo Pedro já falou que estava se cumprindo nos últimos dias. Agora João, chamado aí do apóstolo do amor, né? Também está dizendo que já é a última hora deles. Então fica complicado para o sistema religioso. Então, meu querido, aqui a seguir nós vamos decorrer aqui o capítulo-chave, né? Que os sensacionalistas, né, usam de forma totalmente mal interpretada, né? E também ver o cumprimento disso, que nós vamos ler. E isso não nos nossos dias, né? Não nos dias de hoje, mas no tempo do fim daquela era,
que na realidade muitos não sabem. Porém, outros, né, na intenção de causar pânico e terror aos seus ouvintes e com isso prendê-los em seus ambientes religiosos. Então, desses pregadores sensacionalistas, uma porcentagem deles, eles pregam achando na sua mente, porque não chegou o conhecimento, eles acham que realmente é isso. Então eles trazem a pregação, assim como eu também, e muitos aqui que estão junto comigo, também já ensinaram aí nas escolas dominicais, talvez algum pregador aqui que está comigo aqui, né? Eu mesmo, muitas das vezes eu tomei o microfone e subi nos púlpitos e falava que Jesus vai vir e tal, 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 mas não tinha o conhecimento. Tinha um véu sobre os olhos. Então, para você, tudo é normal, né? Então, Daniel capítulo 12, eu estou usando aqui na linguagem de hoje, tá? Na linguagem de hoje, né? Um texto aqui, Daniel 12, o versículo 3 ao 4 agora. Olha aí, os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Verso 4. E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Para você ver que o texto aqui, nessa linguagem, ele fica um texto bem fácil de você pegar, né? E você, Daniel, não conte nada disso. Ó, quietinho, Daniel, não conte nada disso para ninguém. Feche o livro, ou em outra tradução diz, sele o livro, né? Com o selo para que fique fechado até o momento final. Qual o final, meu querido? O final que nós lemos agora há pouco aí atrás. O apóstolo Paulo falando que já estava vivendo o final dos dias. O apóstolo Pedro também falou na descida do Espírito que estava vivendo os últimos tempos. E o apóstolo João também falou que ele já estava vivendo a última hora. Então, último tempo, última hora, tudo isso é a mesma coisa, né? Então, muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. Então, esse mais sábio aqui, meus queridos, o sistema religioso aplica isso ao avanço tecnológico, aos celulares, ao 5G, à inteligência artificial. E isso não tem contexto para isso. Com certeza, meu querido, não tem contexto, nós vamos ver isso aqui. Daniel 12, 5 ao 7. Então eu vi 2 anjos de pé na beira do rio, um de um lado e o outro do outro. Verso 6. Um deles perguntou ao anjo vestido com roupas de linho, que estava rio acima: quando é que todas essas coisas vão acontecer? O anjo levantou as mãos para o céu e, em nome de Deus, que vive para sempre, disse: eu juro que tudo isso vai acontecer daqui 3 anos e meio. Se referindo aos 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de perseguição, que era a grande tribulação que estava acontecendo naquela geração no ano 70. Né? Eu juro que tudo isso vai acontecer daqui 3 anos e meio, quando terminar a perseguição do povo de Deus. Então, meu querido, quando foi que aconteceu a perseguição do povo de Deus? O povo está dizendo que o povo de Deus está sofrendo perseguição hoje. Tem até um apóstolo aí do Chapeuzão, né? Que quando os donos lá dos templos, né? Que ele não paga o aluguel, né? Aí não paga o aluguel, aí os donos dos templos, né? O dono ali daqueles galpão, eles entram na justiça para pegar o que é de direito, né? Se você tem um galpão, chega lá um homem lá, diz que é o apóstolo, né? O apóstolo do século XXI. Aí diz que vai pagar aluguel. A pessoa cede aquele local para o lugar que vai ser a igreja, a casa de Deus. A casa de Deus, né? Você vê, né? Casa de Deus não paga o aluguel. Né? Aí ele entra na justiça e aquele homem tem que pagar toda a despesa. Aí ele pega e começa a chorar em rede nacional. Irmãos, estou sendo perseguido. Então essa é a perseguição do século XXI. Os pastores não pagam o aluguel dos estabelecimentos e eles entram, os donos entram com as ações, né? E aí muitos deles vão presos, muitos deles perdem tudo lá, carros importados, né? Que eles têm que vender para pagar a dívida, e diz que está sendo perseguido. Essa é a perseguição dele.
Só que a perseguição aqui, meu querido, foi o que se deu na época dos discípulos. Se você vê aí Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles passaram bem aperto, meu querido, para a palavra do Cristo correr. Foi muito apertado para eles. E o próprio Messias falou, ó, vocês vão ser perseguidos. Viu? Vocês, meus discípulos, vão ser perseguidos por amor a meu nome. Então, para você ver que a perseguição se deu naquela época. Não é coisa que vai acontecer aqui não, porque aqui é muito pelo contrário. Não é eles que são perseguidos. Quem é perseguido é nós. Eles nos perseguem para pegar dinheiro, dízimo, ofertas, e por aí vai. Agenda. E os homens que mais têm é a agenda caríssima, né? Misericórdia. Vai gostar de dinheiro assim lá nos infernos. Então a perseguição do povo de Deus, que se deu no ano 70, né? Ali no fechamento ali do ano 70, houve uma grande perseguição. Isso aí é só você ler a história. Inclusive, para você que não tem, meu querido, esse livro aqui, ó, Guerra dos Hebreus, aqui você vai ver a perseguição. Perseguição foi aqui, viu? Não é hoje não que você vê aí os irmãos sendo perseguidos aí pelo Serasa, pelo SPC. Ainda tem SPC ainda no Brasil? Eu nem sei se tem SPC no Brasil. Eles são perseguidos pela lei, né? Querendo prender eles para eles pagar o aluguel atrasado. Essa é a perseguição deles. Mateus capítulo de número 24, verso 21. Olha aí. Então nós estávamos falando aqui sobre a perseguição, né? Que foi na realidade a grande tribulação que aconteceu naquela época, que eles esperam hoje ainda acontecer outra, né? Não tem base, né, para dizer que a igreja de Cristo vai passar por uma grande tribulação no século XXI, né? Isso é uma grande piada, né? Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso aí que, meu querido, é um cumprimento que eles estavam vivendo, que Daniel falou lá em capítulo 12, verso 1. Olha aí. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, haverá um tempo de angústia. Aqui em outra tradução diz tribulação. Né? Daniel 12, 1. Olha aqui, Daniel capítulo 12, verso 1. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, né, será liberto. Olha aí. Isso é o cumprimento aqui que você leu lá em Mateus capítulo 24, verso 21. E lá no finalzinho lá do capítulo 24 de Mateus, no verso 34, né, na nova versão, na nova tradução na linguagem de hoje, está escrito assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu volto a falar de novo, né? Isto o quê? Tudo isso, meu querido, quando você começa a ler Mateus, capítulo 24 de Mateus, verso 1, vai decorrendo, fala dos sinais, fala da tribulação, fala de fome, fala da peste, fala de perseguição, fala de doenças, né? Fala dos sinais, o sol e a lua sofrerem, né? A queda das estrelas, tudo isso. Aí lá, antes do verso 34. No verso 34 ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Aí eles usam aquele termo lá. Não, mas Jesus ele disse que ele não sabia o dia e a hora. Verdade. Isso aí eu concordo com qualquer pessoa. Verdade que Jesus ele nunca falou o dia e a hora. Mas ele falou que é como uma mulher do parto. A mulher que está gerando, ela não sabe o dia e a hora. Hoje, pode até saber pelo avanço da tecnologia, né? Não é uma tecnologia de Daniel, não, tá? Ali é ciência, ali é inteligência, né? Jesus usou muito essa simbologia da mulher grávida. A mulher não sabe o dia e a hora, mas ela está gerando. Há sinais. Uma mulher, quando está para ganhar a criança, um dos últimos sinais é romper a bolsa, né?
Eu não sei muito disso, né, meu querido? Porque eu não estudei medicina, mas há muitos sinais que a criança está para nascer. Não tem vários sinais? Tem. Então, comparando aí com a vinda do Messias, Jesus ele falou, ó, eu não vou falar para vocês o dia e a hora. Isso não cabe a mim nem aos anjos falar, somente ao Pai. Mas, Mateus capítulo 24, verso 34. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Em outra tradução diz, Mateus de número 24, né? Na King James. Com toda certeza eu vos afirmo. Olha Jesus falando, hein? Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração. Né? Como se Jesus estivesse falando assim, esta geração, viu, povo? Essa aqui que eu estou vivendo agora, tá? Porque ele não usa a pronúncia aquela geração ou aquelas gerações. Ele fala esta geração. Daniel capítulo 12, verso 8 ao 10. Mas eu não entendi bem e por isso perguntei. Por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. Verso 9. E ele respondeu, agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. E nós já lemos lá quando o fim aconteceu, né? Verso 10. Muitos serão postos à prova. Foi o que aconteceu aos discípulos. Muitos deles foram colocados à prova. E com isso se purificarão. E se aperfeiçoarão, os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Não foi isso que aconteceu? Com aqueles líderes religiosos que Jesus falou a vocês. Até o profeta João Batista falou assim, raça de víboras. Quem disse que vocês escaparão do juízo vindouro? Ué, meu querido, se o juízo fosse para os dias de hoje, por que João Batista falaria aos líderes religiosos, chamando ele de raça de víboras, que eles não escapariam do juízo? Ué, então houve quantos juízos? Então, teve um juízo para eles lá e tem outro juízo para os dias de hoje? Então é complicado, né, meu querido? É complicado isso, né? João Batista falou, ele estava batizando o povo lá, que era uma purificação, né? Era uma simbologia do verdadeiro batismo que Cristo ia realizar na cruz. Ele diz assim, vocês, raça de víboras, dirigindo a palavra aos líderes religiosos da época, os saduceus, aqueles líderes lá, né, que crucificaram Jesus. Quem disse que vocês escaparão da ira vindoura? E eles não entendiam. Aqui, ó, acontecendo, mas os sábios, nenhum deles entenderá o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas os sábios entenderão. Ou seja, aqueles que receberiam do Espírito a sabedoria, iriam compreender. É por isso que eles aceitaram a pregação do Messias, porque a muitos foi dado o entendimento. Os líderes da época eles não entendiam nada o que o Messias falava. E o próprio Messias falou assim, é porque eles, tendo ouvido, não ouvirão. E tendo olhos, não virão. Porque não foi dado a eles o entendimento, mas aos pequeninos. Daniel capítulo 12, verso 11 ao 13. Depois que os sacrifícios diários forem suspensos, olha aí, meu querido, veja que essa escatologia aqui não fecha com a escatologia futurista. Por quê? Que sacrifício seria suspenso hoje se não há templos? O templo caiu no ano 70. É claro que está se referindo ao ano 70, né? Depois que os sacrifícios diários forem suspensos e o grande terror for colocado no templo, cadê o templo? Cadê o templo futurista? Para ser colocado o grande terror. E você, tá esperando. Tem um abençoado aí que falou que só tem 2 anos só para Jesus voltar. E cadê o templo? Cadê o templo? Não tem, né? Passarão 1290 dias. Verso 12. Felizes aqueles que continuarem fiéis a Deus por 1335 dias. Você fazendo esse cálculo aqui, você vai ver que são 3 semanas e meia, né? São 3 anos e meio. Né? Verso 13. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no final ressuscitará para receber a sua recompensa. Né? A transformação dos corpos. Né? Não é arrebatamento, é transformação dos corpos. Agora Lucas capítulo 21, verso 20. Olha aí. Quando virdes exércitos. Olha só, meu querido.
Você que está no Brasil aí, põe atenção nisso. Você, futurista, que está no Brasil, que está na Paraíba, que está no Ceará, você que está lá no meio do mato, lá, sem nenhuma tecnologia, sem nenhum celular, mas quando você vê exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, aí você que está no meio do mato lá no Brasil, fique esperto, Jesus está voltando, tá? Aí a pergunta que eu faço aqui, um semi-analfabeto aqui. Como que você, meu amigo, que mora no meio do mato, lá no Brasil, sem nenhuma tecnologia, os índios, os índios, como que eles vão ver Jerusalém cercada de exército? Olha que é muito longe, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu não consigo ver nada daqui para lá. Eu não sei como é que vai ser, né? Na visão futurista, eu não sei como que eu vou ver a cidade de Jerusalém cercada de exército. Será que pode aplicar isso para hoje, meu querido? Será? Será que eu posso dizer para o meu vizinho que mora aqui a 2, 3 casas aí, ó, fique esperto, hein? Fique esperto, hein? Quando você vê Jerusalém cercada de exército, está chegando o tempo. Eles pregam isso. Eles leem isso aqui, pregam para nós e nós ficamos, ó, rapaz, quando eu vejo Jerusalém cercada de exército, está chegando o tempo da visitação. Não é isso? É isso que nós ouvimos, né? É isso mesmo. Então, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Isso aqui é profecia de Daniel, hein? Verso 21. Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes. E quem estiver no Brasil, está lascado. Nem Lula para ajudar. Nem Lula para ajudar, meu querido. Está no Brasil, vai correr para onde? Porque aqui, pelo menos, eles estão perto da Judéia, né? Aqui, ó. Os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes. Mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. Por que eles tinham que sair imediatamente da cidade? Por que eles não deveriam ficar na cidade quando eles percebessem o cerco da cidade? Por quê? E os que estiverem no campo não venham para ela. Ela quem? A cidade. Quem está dentro da cidade, saia. E quem estiver fora, não entre nela. Por quê? Verso 22. Porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra algumas coisas. É isso? Algumas coisas? Não. Algumas partes da Bíblia, como o parcial preterista dizem? Não. Tudo o que está escrito. Então, meu querido, quando o cerco da cidade aconteceu, e isso você encontra aqui, porque não há nenhum escrito depois do ano 70. Não adianta procurar na Bíblia que você não vai ver nenhuma pessoa dizendo, eu presenciei. Não, todos passaram, meu querido. Não há mais nenhum escrito depois do ano 70. O que há é história. A história fica aí registrada aí para quem quiser aceitar. Então, meu querido, quando aconteceu o cerco da cidade? Quando que o templo caiu? No ano 70, não foi? Então, no ano 70, aconteceu tudo o que estava escrito. Pronto. Então, meus irmãos, não é tecnologia. O que Daniel estava falando lá em capítulo 12, verso 4. Ele não está falando de tecnologia. Ele não está se referindo ao avanço tecnológico. Não. Não está falando de aparelho celular, nada disso. Se refere às coisas de Deus. À ciência de Deus. Conhecimento. Conhecimento, meu amado. Era isso que iria acontecer, o avanço do conhecimento. E nós vamos começar a ver essa promessa concretizada no tempo dos discípulos. Olha só, Abacuque. Abacuque 2,13. Olha aí qual é a ciência que a Bíblia mostra. Não é o que o sistema religioso mostra. O sistema religioso acredita em chip, mula sem cabeça, saci pererê. Eles creem em tudo. Até em marcianos eles acreditam. Mas o que diz Abacuque 2,13? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Verso 14. E a terra se encherá do
conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Olha aí. Abacuque 2,14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Era uma promessa, não era? Era uma promessa. Assim como Daniel falou, que quando a ciência se multiplicar, a ciência é sabedoria, inteligência do homem, para entender as coisas de Deus. Então, todos aqueles que receberam a promessa do derramado Espírito, inclusive o apóstolo Paulo, né, foram totalmente capacitados em toda a ciência. Não a ciência tecnológica, como diz o sistema religioso. Os pregadores famosos aí, os gideões da última hora. Né? Ok? Os pregadores sensacionalistas. Não é essa ciência que vocês pregam aí. Não é o chip, não, viu? Não é o avanço tecnológico. Não é a 5G. Nada disso. Agora o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui que eles já estavam vivendo esse avanço da ciência. Não tecnologia, ciência. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 6. Até o 10. Olha aí, abra aí. Abra aí na sua casa aí para você entender qual era a ciência de Daniel, capítulo 12, verso 4. Entretanto, falamos a sabedoria entre os maduros. Aqui não tem menino, não. Aqui não tem criança, não. Aqui são adultos, né? Mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Eles se achavam, né, os conhecedores da Torá, né? Mas quando eles se davam de frente com o Messias, meu querido, existem muitos aí que saiu na calada da noite, né? Nicodemos, parece. Teve um sábio aí, eu não lembro o nome agora. Ele saiu de noite para ninguém ver, que ele ia pedir instruções para o Messias, porque o Messias é a sabedoria, né? É a ciência, né? E ele saiu escondido para saber. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. O sistema religioso, eles precisam nascer da água e do Espírito de novo. Romanos 10, 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. E eles dizem que um dos sinais para a vinda de Jesus no dia de hoje é o evangelho ser totalmente pregado, mas já foi pregado. Nós lemos aí, né? Romanos, capítulo 10, verso 18. O evangelho já foi pregado naquela era. Esse era o propósito, né? Então, verso 7. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, não havia ainda sido revelado. O avanço da ciência não havia acontecido ainda, mas o avanço aconteceu na época dos discípulos e do apóstolo Paulo, né? Antes do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Verso 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, porque não foi dado a todos o entendimento, né? Pois, se o estivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Todavia, como está escrito, não é o Orlando que está falando, é como está escrito, eu estou lendo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Deus o revelou a nós. Nós quem? O apóstolo Paulo, né? E os discípulos daquela época. E aqueles que ouviram a pregação. Naquela época, naquela era. Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 2 de Coríntios agora, capítulo 4, verso 3. Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Verso 4. O Deus, com D minúsculo aqui, né? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Olha, hoje, nesta era que nós estamos vivendo, é o sistema religioso futurista que anda cegando a mente dos irmãos. Naquela época, era as antigas lições, né? Toda vez que é lido Moisés, é colocado um véu sobre o coração do povo para que eles não entendam a mensagem do Cristo. Hoje, quem faz esse papel é o sistema religioso atual, que cega o entendimento das pessoas, trazendo suas falácias, trazendo suas visões tortuosas, pessoas sonhando, né? Sonhando com Big Brother Brasil e dizendo que é a visão do céu. Verso 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está vendo, meu querido? Tudo isso é por intermédio do próprio Deus. É Deus que dá o conhecimento, meu querido. É Deus que dá a ciência. E 1 de Pedro também falando que ele também, por intermédio do Espírito, ele recebeu a ciência de Deus para trazer aos seus ouvintes aquilo que até mesmo os anjos anseiavam em observar. Agora eu quero ler Efésios, capítulo de número 3, Efésios 3, verso 6, diz assim, ó, a saber que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Né? Tá bem explicadinho, né? Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Verso 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Verso 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Verso 5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Olha aí. Por quê? Porque a ciência se manifestou aqui. O conhecimento se manifestou aqui, para os discípulos e para os apóstolos. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Agora, para encerrar aqui, meus queridos, Efésios capítulo 3, verso 8 ao 10. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Verso 9. E esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, o profeta Daniel, quando ele recebeu as palavras, tinha que fechar o livro, né? Era promessa. Foi uma promessa feita. Mas no tempo dos apóstolos, aí foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, não é as igrejas, é igreja batista, igreja metodista, igreja quadrangular, igreja assembleia, igreja não sei o quê, igreja não sei o quê. Isso aí, não são igrejas, aí são templos religiosos. A Bíblia não está falando desses locais, está falando de pessoas, né? A igreja, um só corpo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Vocês já ouviram falar da potestade, principados e potestades, né? Aqui, ó. Principados e potestades nada menos do que poderes e autoridades. Ó, poderes, potestade, né? Autoridades na região celestial. Deixa eu ver aqui nessa versão aqui, para os irmãos verem que quando fala de principados e potestades, não está falando de demônios, tá? Não está falando de demônios. Até porque sobre os ombros de Jesus estava todo o principado. Ou seja, então tinha demônio sobre os ombros do Messias? Não, né, meu querido? Está falando de poderes, né? Almeida Antiga, 1848.
para que agora, pela igreja, seja notificada aos principados, né, de príncipes, né, e potestade, poderes, em os céus, a multiforme sabedoria de Deus. Olha, meu querido, tudo isso aconteceu no ano 70 DC. Né? Pérola da Graça. Principados era o poder político e potestade era o poder religioso da época. Aí. Obrigado aí, irmão Wilson. Sempre nós ouvimos falar que essa potestades e poderes aí era espíritos malignos que estavam atuando nos ares, né? Pois é, não é nada disso. Potestade aí era o poder político e poder religioso daquela época. E todas essas autoridades, quem tinha o poder de sair? Quem que autorizava isso a acontecer? O próprio Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, meu querido. Nada está fora do poder de Deus. E estava sobre os ombros do Messias. Todo principado e potestade estava sobre os ombros do Messias. Ou seja, nenhum poder que foi dado poderia ser dado senão pelo próprio Deus. É isso aí, meu querido. Então aqui está. Busquei aí da melhor forma possível aí, até com um pouco de gripe aí. Agora o meu aparelho aqui também já perdeu a bateria. Mas é isso aí, meu querido. Só trazendo esse entendimento aí, somando o entendimento, né, que eu acredito que muitos que estão aqui ouvindo já ouviram falar sobre essa ciência, que não é a tecnologia, né? Não é a tecnologia, não é o celular, não é o computador, não é a 5G, não é a inteligência artificial, é a sabedoria de Deus, mente de Cristo ativada. Amém, meu querido? Graça e paz a todos vocês aí. Mais uma vez, obrigado a todos os irmãos que acompanharam essa live. E nos vemos aí nos próximos dias. Graça e paz.